Meus amados, minhas amadas, vamos falar sobre o ano de Shemitah? Aí você vai dizer, o quê? Por que eu preciso me interessar sobre esse assunto? Eu posso te dizer que é um período de tempo que Deus permite que as nossas dívidas sejam canceladas. Será que esse assunto te interessa? Ou você vai dizer, claro que sim. Mas quando é que isso acontece? De 7 em 7 anos. Eu vou ter que esperar muito tempo. E se eu te disser que não, você não tem que esperar muito tempo, não? Que isto é algo que Deus determinou e que o ano de 5.782, que começou no dia 7 de setembro, né, quando eles, em Rosh Hashanah, né, no Yom Teruah, quando é aberto o ano, é o ano de 5.782, que é um ano de Shemitah. Já se passaram os 6 anos e agora estamos dentro de um ano de Shemitah, em que nós temos essa possibilidade de cancelamento. E aí eu sei que você vai se interessar e eu vou ler para você, tá bom? Tá lá em Deuteronômio 15. Ao final de cada 7 anos, tu celebrarás o ano da remissão. A ideia do ano da remissão é que todo credor cancelará qualquer débito devido por seu próximo e irmão, quando o ano da remissão de Deus chegar. Tu podes cobrar do estranho, mas se tu tens alguma reclamação contra teu irmão por um débito, tu deves abandoná-la. Deus então te abençoará na terra que Deus teu Senhor está te dando para ocupar como uma herança, e lá não haverá qualquer pobre no seu meio. O desejo de Deus é que nós vivamos, não é socialismo, não é isso. O desejo de Deus é que nós tenhamos justiça. É isso que Deus quer, justiça. E a justiça é feita de que forma? A partir da generosidade. Bom, mas quem quer que as suas dívidas sejam canceladas? E aqui nós temos tanto os aspectos espirituais quanto os aspectos materiais. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês muito rapidamente, porque nós vamos nos mobilizar, nós vamos nos convocar para estarmos requerendo isso diante dos céus. Nós temos existe isso, por exemplo, tem um tempo, né, que o cadastro de inadimplentes, ele pode ficar com o nome de uma pessoa, passado aquele tempo ele não pode mais, ou então quando aquela pessoa paga a dívida. Também tem que ser retirado. O que nós estamos fazendo? Estamos nos habilitando, e é isso que eu quero convocar vocês, nos habilitando para esse tempo de Shemitah. Qual que é o grande problema? O cristão, ele perdeu o entendimento das suas raízes. No caso, o que eu acabei de ler foi Deuteronômio. Infelizmente, a igreja ela perdeu esse sentido de buscar todas as coisas, acabou aceitando até que uma certa vida de derrota, que isso faz parte. Veja, nós sofrermos alguns graus de injustiça, sim, é algo que o Senhor diz para nós darmos a outra face, mas isso não significa que nós vamos passar a nossa vida sendo esbofeteados. Ao contrário, existe um bom momento e é este agora de nós nos habilitarmos. Conforme nós formos lendo Deuteronômio, nós vamos nos explicando melhor como é esse ano de Shemitah, e o que eu quero fazer com esse vídeo é te incentivar, te deixar morrendo de vontade de você se habilitar. Eu quero. Porque eu quero. E eu não quero isso para mim sozinha, não. Eu quero com vocês juntos, tá bom? Então, como nós vamos fazer? Tinha uma determinação dentro deste período
também no ano de Shemitah, que haveria, dentro desse período que precede Sukkot, que é a festa que a gente chama de festa dos tabernáculos, a festa das tendas. Eu explico para vocês, a festa de tabernáculos, que isso é todo ano, tá? É sempre nesse período entre setembro, outubro, é a festa dos tabernáculos. Dentre um dos eventos, é uma das festas que estão separadas, são de 7 dias, e é para que o povo fique em tendas. E tem um momento quando o povo estava muito triste, estava desapontado, tinham voltado também do exílio, né, da Babilônia, e estavam arrasados. E estava um chororô danado. Aí Deus falou assim: olha, gente, por que vocês não vão acampar? Por que vocês não vão celebrar Sukkot? Faz favor, sabe? Vão lá, peguem as suas crianças, vão lá, vão acampar, vão sair por aí, vão curtir a natureza. Gente, eu não estou criando nada. Isso, isso foi uma determinação mesmo de Deus. Deus quer que a gente curta com a nossa família, Deus quer que a gente curta. Então, assim, como essa coisa de você estar em tenda ou num acampamento, claro, a gente que tem uma vida urbana é mais difícil, é super interessante, porque em Israel você vê o pessoal nas sacadas, eles enchem de plantas assim nas sacadas e o pessoal vai todas as refeições com as suas famílias assim, nesse evento. Para vocês entenderem a seriedade, né? Assim, a família inteira vai para a varanda, come as suas refeições lá, quer dizer, ou seja, você está fazendo um mindset, né, que a gente chama mudança de mente. É isso que o Senhor quer, que a gente tire a nossa mentalidade. Então, o que isso tem a ver com o ano de Shemitah? É que quando dentro do ano de Shemitah, quando começa, que foi agora que já começou no dia 7 de setembro, e nós vamos começar tabernáculos, que vai começar dia 21 de setembro, tem todo um período de tempo que são dias muito santificados, são os dias temíveis, nós vai culminar em Yom Kippur, tudo isso a gente vai conversar depois. Não, agora nós vamos falar sobre Shemitah e de que forma nós vamos nos habilitar. Tem uma determinação para esse momento, está lá em Deuteronômio 31:10, e diz assim: Moisés então deu-lhes a seguinte ordem: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do festival de Sucote, após o ano da remissão, esse após, gente, não é que depois do ano da remissão, não, é que na Bíblia, na verdade, a véspera é tão importante quanto o evento. Neste caso, não há véspera. O após é porque eles consideram o evento importante. Então, quando você dispara, você já está dentro. Para nós ocidentais, a gente fala após é quando acabou. Não, o após para eles está acontecendo, não perca. Então, quando todo Israel vem para se apresentar diante de Deus, teu Senhor, no lugar que ele escolherá, tu deves ler desta Torá. A palavra Torá significa instrução. Nós chamamos Bíblia. Por quê? Porque nós chamamos Bíblia porque nós chamamos o compêndio dos livros. E eles chamam de Torá, que é instrução, porque esta é a visão que os judeus têm. Eles dão a função da coisa, o nome é a própria função, é a própria essência da coisa. Então, o que é? Não é o livro em si, mas a instrução que ela carrega, por isso que chama Torá. Diante de todo Israel aos seus ouvidos, vocês devem juntar o povo, os homens, as mulheres, crianças, prosélitos de seus assentamentos e que eles o ouçam. Eles assim aprenderão a temer a Deus, o Senhor de vocês, guardando cuidadosamente todas as palavras desta Torá. Seus filhos que não sabem ouvirão e aprenderão a estar em temor a Deus, o Senhor de vocês, enquanto vocês viverem na terra para o qual estão cruzando o Jordão para ocupar.
depois eu vou deixar todas essas passagens que eu li a respeito, depois nós vamos ter bastante tempo. Então, qual que é a convocação e qual a seriedade delas? Nós vamos fazer a leitura de Deuteronômio. E por quê? Que é o que é ordenado. Eu quero só colocar este evento, chama-se Raquel. Desta leitura em que o rei faz a leitura da lei. E olha só que lindo, eu estou lendo, eu peguei esse texto do PT Shabbat e depois eu também vou deixar o link deles, tá bom? Somos um povo à parte, uma nação exaltada em virtude de termos sido santificados por mandamentos outorgados por Deus. Bom, começa valorizando aquilo que nós somos. Essa é a nossa identidade de valor. Para que o nosso envolvimento com a rotina de nossas atividades diárias no mundo material não superasse ou abafasse o nosso entusiasmo pela Torá e seus preceitos, verdadeira fonte de vida e bênção, este é o motivo, e o próprio segredo da nossa eternidade, Deus nos deu uma mitzvah é mandamento, especial para cumprir uma vez a cada 7 anos a mitzvah Hakel. A fonte dessa mitzvah está em Devarim, Deuteronômio, que eu acabei de ler para vocês, 31:10, onde a Torá declara que na culminação de cada 7 anos, em sequência ao ano sabático, durante a festa de Sucote, quando todo o povo de Israel faz peregrinação e vem apresentar diante de Deus em Jerusalém, todos os homens, mulheres, até crianças pequenas e até os forasteiros, nos portões devem ser reunidos e a Torá para eles devem ser reunidas e a Torá lida para eles, para que ouçam e assim aprendam a temer a Deus e observar as palavras da Torá. O que acontecia durante Hakel era de fato belo e impressionante. No primeiro dia de Sucote, eu já expliquei para vocês, os Koanim, que são os Kohen, são os sacerdotes, saíam nas ruas de Jerusalém e tocavam trombetas de ouro a fim de convocar a nação inteira. Um estrado de madeira era trazido, é o que a gente chama de púlpito, né? Ao pátio das mulheres, no templo sagrado, onde o rei judeu sentava. O rei se levantava para receber a Torá, que o Kohen Gadol, então é o sumo sacerdote, né? Lhe entregava e ele abria e lia várias porções, recitando algumas bênçãos antes e depois da leitura. Por que nós faríamos isso? Que conexão que eu estou colocando disso com o ano de Shemitah? Bom, em primeiro lugar, porque as duas coisas estão juntas. Outra coisa, para nós entendermos os nossos direitos, nós precisamos conhecê-los. Quantas vezes nós somos violados, nós somos roubados, porque nós não conhecemos os nossos direitos? E aí, quando nos é aberto os olhos, a gente vai até a justiça e escuta, tá vendo isso? Isso não poderia ter acontecido comigo, e aconteceu, e eu quero remissão, eu quero restituição disso. É isso que nós estamos fazendo. Muitas oportunidades na nossa vida. Você viu situações de negócios que pareciam que estavam nas tuas mãos, e a coisa foi embora. Que coisa! Era meu! Como assim? E parece que as coisas são sopradas e você não acredita no que você está vendo, porque não era isso que você sabia que Deus tinha para você, ou seja, que Deus queria que você tivesse uma vida próspera e de bênção. Se você não deu causa para que esse negócio fosse soprado, e muito possivelmente talvez você não tenha dado, não. É aquela coisa, é o roubo do inimigo na mão grande mesmo, que você sabe que ele faz. Então, qual que é o que nós vamos estar fazendo neste período, tá? Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer essa convocação, e vocês já estão convocados para a leitura de Deuteronômio. Então, nós vamos seguir daquele jeito legal, um dia leitura, outro dia descanso, que nós vamos, na verdade, fazer comentário. Um dia leitura, e todo mundo vai fazer naquele rodízio, todo mundo lê um capítulo, deixa no áudio, e todo mundo, quem quiser, pergunta, fala no dia seguinte, né? Ou depois. E assim nós vamos suceder, ou seja, nós vamos fazer a leitura. Qual que é a determinação aqui? Ou seja,
aquele rei, ele fala uma coisa, eu achei tão interessante, que ele fala sobre o rei interior nosso estar fazendo essa leitura. Ou seja, essa soberania dentro de nós que nós temos que desenvolver. Né? Esse rei não significa, eu sou o Odborogodó. Não, não é isso. É aquela condição tão linda do cristão, né? Porque nós fomos chamados como reis e sacerdotes. Então nós temos soberania. O fato de nós sermos injustiçados muitas vezes, isso não rouba e não tira, só que nós não sabemos como reivindicar o reinado que nós temos que exercer. E é isso que nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar lendo como que convocadas. E olha, eu quero até dizer para vocês, eu sonhei, inclusive, assim, que eu dizia para vocês, olha, isso não é alternativa. Não, eu não estou assim fazendo um convite, é uma convocação mesmo, porque é um momento tão sério e eu sei que é possível a gente remir coisas, situações tão importantes que de forma nenhuma eu quero que vocês percam este grande momento. Então, queridos, nós vamos começar assim. Unjam as suas casas, façam isso. O César acabou de acender a luz, desculpa. Façam isso. Unjam as suas casas, limpem as suas casas. Joia. E aí, também façam uma lista de coisas que vocês vão se lembrando, dívidas que vocês não deveriam ter, que foram consequências de outras coisas e tudo mais. Coloquem para Deus, que é isso. E nós vamos estar fazendo a leitura dia após dia para nós revermos todas estas promessas que eram nossas e que hoje estamos sob o peso de dívidas que impedem a nossa vida de prosperar como nós queríamos. Bom, eu desejo do fundo do meu coração que nós sejamos grandemente abençoados nesse período, que vocês se sintam motivados, interessados em que nós vamos deixar que o reinado que há em nós faça essa leitura e que nós vamos requerer. Não simplesmente porque nós estamos dando uma ordem, mas porque as circunstâncias vão ter que se alinhar à palavra de Deus. E as circunstâncias vão se estabelecer e esta remissão virá até nós. De que forma? Eu não sei. Vocês é quem vão contar para mim os grandes testemunhos e eu já posso dizer que os testemunhos já começaram a acontecer, porque na minha vida já começou a acontecer. Por isso que eu não posso deixar de forma nenhuma de estender isso para vocês. Porque se já está começando comigo, é porque o Senhor quer fazer com muito mais. Deus é um Deus único, Ele me trata como filha única e trata vocês também como filhos únicos. Esse é o nosso Deus único, tá bom? E esse período é um período único. Vamos aproveitá-lo. Beijo!